Bem-vindos a mais um À Conversa com o Barrocal, desta vez com Bárbara Pedro Marques. Eu acho que digo isto em todos, com todos os convidados, mas também até agora os convidados têm sido de facto, e não que no futuro não serão, mas até agora têm sido todos especiais. Mas hoje, minha querida madrinha de praxe, Bárbara, como é que estás? Estou bem, e tu? Boa tarde. Boa tarde. Quer dizer, pode alguém estar a ouvir isto agora e ser tipo 5 da manhã. Ficamos-nos por um olá, se calhar. Se calhar um olá é Olá. melhor. Olá, como é que estás? Olá. Então é o seguinte, sei que ainda não viste nada, nem ouviste nada do projeto, só uma coisinha ou outra. Vou tentar explicar mais ou menos o que é que vai acontecer, ou não, porque somos nós e as cenas tipo, nunca correm como planeado e isso é fixe. Vou pedir que te apresentes e depois é só conversar sobre muitas coisas. Portanto, Bárbara, dou-te a palavra, podes-te apresentar. Então, olá. Sou a Bárbara. Olá, Bárbara. Não bebo há meia hora, porque tivemos a beber uma mini. Não, agora a sério. Sou a Bárbara, não é? Tenho 23 anos, Feitos ontem. feitos ontem. Parabéns, Bárbara. Obrigada, Dani. Sou de Pardelhó, Estarreja, Aveiro, Portugal. Estudo música há algum tempo. Neste momento encontro-me no mestrado em etnomusicologia e sou professora de música. E é isto. 2 perguntas muito rápidas. Define etnomusicologia. Bem, Assim, etnomusicologia. mas tipo, do mais rápido que conseguires. Assim, tal. Ok, Tipo, é isto. ok, então basicamente nós estudamos a música como cultura e na cultura e estudas, lá está, etno, não é? Várias etnias e vários tipos de música e é um bocadinho uma... Não lhe quero chamar uma tentativa de, mas é quase como tentar mostrar que não é só a música erudita que tem que ser estudada e que não é só essa música que é importante e que não é só essa música que tem valor e que é mais difícil só por ser mais estudada ou não. E acho que é uma coisa que se tem vindo a mudar ao longo dos tempos, essa ideologia em relação à música erudita, mas ainda é algo que tem que ser trabalhado futuramente. Uma das cenas que eu acho que define melhor a etnomusicologia e vou acabar esta conversa já daqui a nada, que eu não quero alongar muito isto. Ou melhor, uma das coisas que eu gosto mais na etnomusicologia é o facto de, e se calhar como todas as ciências ou que estudam, não é? Normalmente é a ciência que estuda, Claro. mas pronto. É o facto de tu apanhares num género musical ou num instrumento ou numa característica e tentares ir perceber o porquê que é assim, onde é que surgiu, em que contexto, com que pessoas, e eu gosto bem disso, de tentar perceber porque é que o fado é o fado, onde é que surgiu, porque é que o canto alentejano é tão alongado, deriva de cenas, de cenas muçulmanas, cenas árabes. Por isso é que há boa prolongação e tem boa influência. Sim. Do Al-Andalus, o flamenco. É igual, é igual nesse sentido de prolongar as vogais. Acho que isso é a cena mais fixe da etnomusicologia. Segunda pergunta de há bocado, que eu disse que ia fazer. És professora? Sim. Qual é que é as idades dos teus alunos, mais ou menos? Se entre o quê e o quê? Ok, então basicamente neste momento eu encontro-me a dar aulas em berçários, creches e pré-escolares. Portanto, é muito a fase da música na infância. E tenho bebés desde 8 meses e tenho crianças até aos 5, 6 anos, a não ser que haja algum menino que, por algum motivo, tenha que ficar mais um ano, ou o tempo que precisar, porque cada um pode precisar do tempo que quiser não, mas que achar necessário, ou que quem cuida e quem trata ache necessário. Pronto, é isso, até essa idade, até atingirem a idade de ir para o primeiro ciclo. Eu por acaso não me lembro se já te perguntei isto e se já comentámos isto, mas como é que
tu, ou o que é que tu tentas fazer para ensinar, porque na verdade estás a ensinar música a um bebê de 8 meses? Não deve ser fácil, de certeza absoluta. Como é que tu começas porque nessas idades não é tanto o ensinar, é mais o incutir. Sim, e claro. o fazer com que eles se entretenham com a música. Como é que tu brincas com esse aspecto? É assim, primeiro, não sou eu que preparo as aulas no sentido de ser eu de ser eu a fazer aquilo que eu acho que devo fazer, apesar de concordar com as metodologias que uso, mas apesar disso tens sempre a parte pessoal e a parte que tu tens de pôr tua. E acho que o mais importante de tu fazeres é tu, apesar de serem bebés, eles conseguem perceber se o que tu estás a fazer é mesmo para eles ou não. E acho que é a coisa mais importante, é tu estares a fazer as coisas e demonstrar-lhes, tentares demonstrar que é para eles, que não é para os outros professores que estão lá a assistir, não é para nenhum auxiliar, não é para nenhum educador, é para eles. Nem para os pais. Nem para os pais, exatamente. E que às vezes pode parecer que o que nós estamos a fazer pode não fazer sentido, no sentido de... Como é que eu ia te explicar isto? No sentido de... porque é que ela está a brincar com ele? Porque é que ela lhe está a tocar? Porque eu estou a fazer isso para os estimular, para lhes chamar a atenção. Porque eles são crianças, não é? São bebés e eles vivem muito com todos os sentidos. E não é só a audição que importa, o toque, o mostrar eu estou aqui para ti. Mesmo que não digas por palavras, mesmo que não estejas propriamente... que não estejas propriamente a... Estou a ter uma branca. Mesmo que não estejas propriamente a dizer-lhes e a falar-lhes, a dizer... mesmo não estejas a dizer nenhuma palavra, o facto de tu estás a demonstrar com som e o facto de tu estares ali a tentar brincar com eles e a transmitir-lhes... Sim, porque não coisas. Estás a dizer, olha, isto é um dó, isto é um ré, isto Exatamente, é um mi, isto exatamente. é um fá. E isso é uma coisa muito importante e, acima de tudo, eles são bebés e normalmente, quando são bebés, depois continuam o seu percurso a continuar a ter essas aulas, não é? E acho que é muito importante tu incutir-lhes também o que é bom ou mau. E isso aplica-se a tudo. Claro que nem eu, nem tu, nem ninguém que esteja a ouvir isto vai poder dizer uma regra para o que é bom e para o que é mau, porque isso não é assim, a vida não é assim, não é tão linear. Mas conseguis mostrar-lhes o que é bom e o que é mau, também musicalmente e também nesse sentido, para eles poderem fazer o seu percurso. E mesmo que eles não sigam música, porque eles são muito pequeninos e todos nós, quando éramos pequeninos, tivemos muitas outras atividades que não seguimos, não é? Pronto, mostrar-lhes essas pequenas coisas e como poderem ver o que é bom ou mau. É fácil ver a evolução num bebê de 8 meses? Não, eu não acho que seja fácil. Porque tu consegues perceber se eles começam a ficar mais motivados ou não, porque eles começam-te a reconhecer. Tu começas a ser uma pessoa que faz parte da rotina deles. Mas lá está, eles são muito pequeninos. Pois, é mais fácil quem vai ver a tua primeira aula e vê o que é que acontece e vai ver a última aula do ano letivo. Exatamente. Porque é tipo... Tu estás comigo, imagina, temos 9 anos e estamos os dois a crescer em altura, não é? Se calhar 10 centímetros, por exemplo, e tu não notas essa diferença, mas alguém que já não te veja há 3 ou 4 anos vai reparar. chega ao pé de ti, Bárbara, estás tão alta, pois? Exatamente. E com a música de certeza que também acontece isso. Mas os bebês, como estou a falar dos bebês, porque a tua podemos considerar pré-escolar bebês. Crianças, sim. 5, 6 anos, pronto, bebês grandes, digamos assim. Mas como eles têm uma absorção tão grande, o cérebro deles são esponjas autênticas. Sim. Tudo o que tu faças e digas vai ficar retido. Essa evolução deve ser, ainda assim que não seja de fácil observação, digamos assim, acho que deves conseguir ver, por exemplo, olha, este menino aqui, se calhar há 2 meses atrás... Sim, claro. Eu estava a falar mesmo no caso dos bebés Sim, de berço. porque os bebés nem falam, não é? Exatamente. Claro que nos maiorzinhos tu notas uma clara evolução. E também é muito engraçado quando tu, numa aula tentaste fazer qualquer coisa e houve alguém que teve mais dificuldades, que é normal, não é? E na aula a seguir
eles juntaram-se todos e esse que não conseguiu já consegue, porque teve ali uma semana com aquela coisa de ser criança, não é de querer ser melhor que ninguém, mas de ser melhor do que ele próprio, que é uma coisa que nós perdemos um bocado quando somos adultos. Parece que perdemos um bocado essa magia de querer ser sempre melhores. Pá, e eles aparecem a fazer e tu ficas a olhar e é como assim? Tu na semana passada não conseguias e de repente eu não tive aqui uma semana e chego e tu já consegues. E tu, se calhar até foram para o recreio brincar e, pões em causa, por exemplo, aprender uma música. Exatamente, tu quase que pões em causa o teu trabalho no sentido de, ok, eu transmiti valores, mas não fui eu que os ensinei, porque não foi comigo que eles absorveram esse valor. Eles aprenderam no sentido de reter como é que iriam fazer, mas eles não conseguiram fazer na hora e passado uma semana aparecem-me a fazer. E é muito um trabalho de equipa, de equipa não entre mim e colegas, mesmo entre mim e os miúdos. Eu sinto que é um trabalho de equipa, é um trabalho mútuo. E olha, ainda bem que estás a falar em trabalho mútuo, porque eu estava agora aqui a pensar na minha cabeça uma questão para te colocar e estava a pensar na seguinte, que era eu não devia dizer isto porque é uma coisa mais pessoal, digamos assim, mas eu aqui há uns tempos mostrei-te um vídeo de um professor numa palestra. Pronto, eu depois se calhar até posso disponibilizar esse vídeo no Insta Story assim, porque vale mesmo a pena. E eu estava-me a lembrar de uma das coisas que ele, de um dos pontos principais que ele falou, que era o facto de ele quase que aprende mais com os alunos do que os alunos com ele. Sim. Porque percebe que os alunos têm pontos de vista diferentes, porque ainda não estão formatados, porque conseguem pensar mais além do que nós mais velhos, que supostamente devíamos ter mais conhecimento, e como as cenas já são tão automáticas, tu nem sequer pensas que 1 mais 1 não é 2, estás a ver? Sim. E os miúdos, não, os miúdos têm muito essa amplitude de tentarem caminhos diferentes. Qual é que é a coisa, ou o que é que um miúdo, ou qual é que foi a melhor coisa que um miúdo já te mostrou e tu pensaste, se calhar eu estou errada e tu é que estás certo? Qual é que foi aquele momento em que, espera, se calhar tu tens razão? Olha, eu não sei se te vou responder à pergunta que tu acabaste de me fazer ou não, porque não sei se era isto que tu querias ouvir, mas o que isto me fez lembrar foi um dia... Eu quero ouvir o que tu disseres. Uau! Foi um dia em que eu estava super estressada, porque tu sabes, eu trabalho durante o dia e depois tenho aulas na faculdade à noite, e naquele dia estava super estressada e estava... eu acho que sentia claramente o quão mal, entre aspas, eu estava naquele dia, com um monte de coisas para fazer, e lembro-me de estar a ir para o trabalho, de estar a ir no autocarro para uma das escolas e estar a pensar, eu não consigo, eu não vou conseguir, não tenho tempo para fazer isto tudo, eu não sou prática. E cheguei a uma aula, isto não tem nada a ver com música, e os miúdos estavam tinham estado a fazer desenhos de casas, qualquer coisa. E um dos miúdos, eu entrei e chamam-me Bárbara, não é? Eles chamam-me Bárbara. Disse, Bárbara, podes-me dizer como é que é a tua casa? E eu comecei a falar com ele e comecei a dizer como é que era a minha casa. E depois de ter dado uma resposta, não foi longa, mas ter respondido, ele olhou para mim e disse, mas tu não respondeste porque eu só queria saber qual era a cor da tua casa. E eu fiquei, naquele dia, aquilo pode parecer que não teve... um esquema. Mas eu elaborei todo um esquema e eu fiquei, quer dizer, eu tive-lhe a dizer quantos quartos tinha a minha casa, como é que era a minha cozinha. E ele a ouvir-me com toda a atenção do mundo, com todo o carinho do mundo, e no final foi tipo uma chapada de luva branca. Mas tu não me respondes. Eu perguntei-te como é que era a tua casa, só queria saber qual era a cor. E aquilo naquele dia fez-me pensar, porquê é que tu estás assim? Tens 50 trabalhos para fazer? Calma, se não conseguis entregar num dia, entregas em 2. E pode parecer que não tem nada a ver, mas foi literalmente, ok, tu és assim, tu andas assim, tu fazem-te uma pergunta simples ou pedem-te uma coisa simples e tu estás a complicar. E tu não tens de complicar. As coisas são simples. Yeah. E foi um bocado, foi das coisas, apesar do miúdo não ter noção como estava a ensinar, entre aspas, nada. Mas é daquelas cenas simples. Ele ensinou-me tanto naquele dia, e naquele dia eu estava mesmo cansada, estava naqueles dias em que não me apetecia trabalhar, porque acontece, não é? Vamos ser honestos. Naqueles dias não me apetecia trabalhar, não me apetecia ir às aulas, não me apetecia ir para casa, não me apetecia-me dormir naquele dia. Aqueles dias em que estás mesmo super cansado. E o miúdo disse-me aquilo e foi tipo, a vida é mais simples do que parece. Claro que no final do mês vais ter na mesma contas para pagar. Mas a vida é mais simples do que parece. E naquele dia ele ensinou-me muito. Só com aquilo. Qual é que é a cena que mais gosto te dá ao entrar naquela sala de aula? A coisa que mais gozo me dá é quando literalmente eles entram, porque normalmente eu gosto sempre de chegar um bocadinho mais cedo para preparar o material e assim. E é quando eu ouço a porta a bater,
abrem a porta, e é uma educadora, e os miúdos estão em fila, e de repente começam a correr, e as educadoras começam, meninos, calma, e eles vêm tipo, vum, todos para cima de mim para me dar um beijinho. E é tipo, olá, tudo bem? É aquele carinho que tem que te faz sentir que de facto tu és importante, tu importas para alguém. Mesmo que às vezes parece que não, tu vais importar e a tua vida vai fazer bem a alguém. Porque a tua companhia é importante para eles. Porque eles não têm bem noção que estão a ter uma aula. E claro que eles são crescidinhos para perceberem que estão a ter uma aula de música, mas eles nem sabem bem o que é o significado de aula, porque se tu reparares, tu passas a tua vida toda a estudar. Então para eles aquilo é o dia-a-dia, é estar na escola. Portanto, eles já não conseguem diferenciar. Claro que eles conseguem diferenciar, mas é só mais uma atividade, quase. E é aquele momento de não importa bem o que é que tu estás a fazer, importa o que é que tu és enquanto pessoa para eles. E isso é muito importante. O que é que tu és para alguém, seja a função que tu tiveres. E acho que isso é incrível. Agora deixaste-me assim um bocadinho assim, meio sem saber o que dizer. Então, Pá, estava a gostar de ouvir, estava a gostar. Olha, tens 23 anos. Velha, estou a brincar. mas tem carinha de 18. Tens 23 anos e há 4 anos estavas no secundário, Sim. no último ano. Ou seja, há 6, 7 anos entraste para o secundário. Ou seja, tu em 7 anos já ultrapassaste, ou digamos, já tiveste em 3 fases diferentes da tua vida. Sim. Secundário, licenciatura, estás agora em mestrado e ao mesmo tempo passaste para o outro lado do que é ser aluna, que é ser professora, embora de um Uma faixa etária diferente. completamente diferente. Qual é que achas que é o mais importante em qualquer das 3 fases, em qualquer que seja o lado aluno-professor, ou mesmo o teu caso professora de pré-escolar? Sim. O que é que achas que é o elemento mais fundamental para que as coisas corram bem, para que as pessoas estejam sempre motivadas, porque há sempre aquele dia, ou sempre aquele ano, ou aquele semestre, pá, chegas ao fim ou ali ao meio e é tipo, não vou fazer, preciso de fazer uma pausa. O que é que achas que é o importante para isso não acontecer em nenhuma das fases, apesar de serem diferentes? Bem, eu acho que são muito importantes 2 coisas: a comunicação e a transparência. Porque nós temos uma coisa e nós A honestidade. nós que somos alunos, não é? de uma licenciatura ou de um mestrado, independentemente do que seja, acontece muito tu não teres ninguém, não teres um professor. E atenção, nós chegamos a uma parte da nossa vida em que essas relações acabam por deixar de existir, e para mim isso não é muito, não está certo, de certa forma, que é tu teres transparência de conseguir dizer a um professor: professor, eu não estou bem, professor, eu não estou a conseguir fazer. Teres aquela E confiança. e para além disso, tu tens que ter um feedback do outro lado em que a pessoa não ache: ele não quer fazer porque está preguiçoso. Não, as pessoas não estão bem. E há muito aquela ideia de que quando tu és jovem, quando estás a tirar uma licenciatura ou um mestrado, por causa da tua idade, que tu és capaz e que tu és imortal, e não. Porque a verdade é que tu podes ter... Nem precisas dormir. Exato. Vocês têm todo o tempo Vocês têm todo o tempo do mundo. E a questão é, tu tens 20 anos e podes estar só a tirar uma licenciatura, mas tu não sabes o que é que está por trás da vida da pessoa. Tu não sabes se a pessoa está num ambiente familiar ou num ambiente onde vive, que tenha condições para estudar ou não. Tu não sabes se a pessoa tem dinheiro para comprar um computador ou não. Isso parece que são coisas pequeninas e que toda a gente tem, mas não. Tu não sabes se o avô da pessoa está doente, tu não sabes. E toda a gente já passou uma fase. Tenho a certeza, em todos os ciclos que já esteve, tenha sido quando era criança, tenha sido quando estava no secundário, tenha sido quando estava na licenciatura, já toda a gente teve uma fase em que não estava bem. E se tu não tiveres uma pessoa mais velha, um professor neste caso, ou um mentor quase, que consiga olhar para ti e perceba: ok, esta pessoa está a falhar agora academicamente, mas nunca falhou antes. O que é que está a acontecer? Se essa pessoa que te vai lançar uma nota, porque é isso que conta numa faculdade, não é? Onde quer que seja, não te conta se tu aprendeste ou não, conta-te a nota que está no final. E isso é uma coisa muito má para mim. E atenção que eu posso aprender muito mais com um 12 do que tu com um 18. E isso aconteceu N vezes. E não vem chapado na Não vem pauta. chapado, exatamente, porque eu tenho cadeiras
por exemplo, durante a licenciatura, que fiz com grandes notas, e se tu me perguntares uma coisa delas agora, eu não sei responder. Enquanto tenho cadeiras que passei com 12 ou com 13, e se tu me perguntares agora, eu não te vou conseguir responder as coisas para um 20, mas vou-te conseguir responder para o 12 ou para o 13 que tive, porque consegui reter. Mas pronto, basicamente, fugimos um bocadinho. O que eu te estava a responder é exatamente isso, é haver comunicação e as pessoas perceberem que nós somos humanos, porque acho que é uma coisa que falha muito no ensino em Portugal, e atrevo-me a dizer que não é só em Portugal, é que as pessoas não perceberem que nós somos humanos e que inevitavelmente nós vamos falhar em algum ponto da nossa vida. E como isto é na escola, é em tudo, não é? Eu acho que, e isto que eu vou dizer agora é para partir para ponto a seguir da nossa conversa. Eu acho que todas as fases escolares são importantes. No entanto,